Corte aí, né? Quase metade do orçamento do seguro rural, que já é pequeno. Vamos às implicações, então, desse congelamento, né, de 42%. Eu vou conversar agora, então, com o deputado Evair Melo, né, de Melo, que é membro da Frente Parlamentar da Agropecuária. Muito bem-vindo, deputado. Simone, bom dia. Bom dia para todo o Brasil. Obrigado pela oportunidade. Pô, a notícia muito ruim, né? Na verdade, ela aumenta as dificuldades da agricultura e possivelmente as consequências. A consequência vai chegar para os consumidores, com a redução de oferta e aumento de preços e futuro dos alimentos. Pois é, sem aviso aí ao setor, não é, deputado? Quase metade, então, do orçamento congelado, né, para o programa de subvenção às vésperas do Plano Safra. E agora, a gente viu também que em dezembro, né, do ano passado, o governo também cortou aí o PSR, o mapa ele conseguiu reverter. E agora, para cumprir, então, essa meta fiscal, né, esse bloqueio de 42%. Afeta novamente o produtor e todo o país. Eu queria saber do senhor como o setor agora ele vai se articular nesse meio aí, que é mais uma tensão, não é, deputado? Mais uma notícia catastrófica da produção agropecuária brasileira, que se soma a tantas outras. Vamos lembrar que essa decisão do governo de aumentar o IOF também tem um impacto, naturalmente, em toda a economia, por consequência disso, no agro. O governo, na sanção da reforma tributária, vetou a isenção dos fiagros. Agora nós já derrubamos isso na sessão do Congresso Nacional. E na última semana o governo também fez aí o aumento de tributação das LCAs. Portanto, essa decisão do governo, né, de bloquear 300 e poucos milhões e contingenciar mais 90, é mais um gesto que ele faz da irresponsabilidade com que ele tem com o principal setor produtivo da nossa economia, que é o agro. Já disse e vou repetir. Qual é a consequência disso? Redução de área plantada, possivelmente de médio a longo prazo, redução na oferta. A gente sabe que isso do agro no mercado é oferta vezes procura. Nós estamos com a demanda cada vez mais crescente. Com a redução de oferta, vai ter aumento de preço e vai ter inflação para o consumidor. É mais uma vez o governo que não abre mão das suas próprias despesas. Esse valor, Simone, é mais ou menos equivalente que o governo gastou com diária no primeiro semestre de 2025. Olha o tamanho dessa irresponsabilidade. E o governo infeliz que já é, o Haddad continua de férias, né? Ele, na verdade, não quer cortar da própria carne. Pior do que isso, parte disso, inclusive, tem até dinheiro do Funcafé, que não é recurso público. O governo é apenas gestor desse recurso. Isso é um recurso do setor cafeeiro. Portanto, é o completo descontrole fiscal do governo, com a sua irresponsabilidade na gastança pública, com o aumento da Selic anunciado ainda essa semana, isso vai se somando e, com certeza, nós já usamos essa frase, o governo está plantando muito vento e ele vai colher tempestade. Redução da oferta, redução de área plantada, ele atinge, nesse momento, o superávit da balança comercial nosso, que é do agro, e vai ofertar menos alimento. Portanto, tudo que o produtor, na verdade, ele vai repassar ou vai reduzir a área. Mais uma vez, é o consumidor, o mais pobre, inclusive, que vai pagar essa conta, porque, como eu disse, o governo não quer cortar na própria carne. Desses 350 milhões, mais ou menos, que foram bloqueados, dificilmente esse recurso volta para a execução orçamentária. Por que eu digo isso? Porque ele já está muito acima do chamado teto de gastos. Os 90 e poucos que foram contingenciados, esse ainda nós temos uma esperança. Eu já tenho certeza que a partir de hoje nós já estamos conversando entre a Frente Parlamentar Agropecuária, os membros da Comissão de Agricultura, vamos trabalhar com atitude, agora é preciso de dialogar com o Brasil. Tudo isso é fruto da irresponsabilidade fiscal, do aumento dos gastos públicos, que nós estamos avisando há muito tempo. E o governo corta agora do setor essencial para a nossa economia, que é o setor do agro. Aumentando o risco, vai reduzir a área. Os produtores não vão ficar com esse prejuízo. Vai dificultar a captação de crédito. Quando ele foi lá e taxou a LCA, é importante dizer que essas letras de crédito são extremamente importantes porque ela coloca um dinheiro barato e ágil que os bancos captam no mercado para emprestar para o agro. O governo foi lá e aumentou a tributação. O FIAGRO não vamos recuperar, mas o governo também tinha feito um gesto de não isentar o FIAGRO.
Isso é lamentável, porque mostra que a percepção do complexo da economia brasileira está longe do bom senso do Ministério da Economia. O Ministério da Agricultura simplesmente ele comunica isso, né? A gente sabe disso, né? O que eu já falei com o próprio ministro hoje de manhã, o ministro Carlos Fávaro. O Ministério da Agricultura ele cumpre ordens nessa questão tributária. E, naturalmente, a ordem veio do Ministério da Economia. O Haddad está de férias, o Lula está viajando, portanto, o agro está mais uma vez abandonado e o governo tentando tirar, né, do setor para poder cobrir seus rombos fiscais e seus rombos das contas públicas. Então, a possível redução na oferta, essa redução aí na área plantada, possível aumento de preços que o senhor coloca aí como pontos chaves aí em relação a essa situação. A Frente Parlamentar da Agropecuária vai se articular, então, porque tem esse final de semana agora, né? Mas semana que vem a frente deve se reunir todas as terças-feiras, né? Com muitas pautas, essa pauta deve estar encabeçada. E eu pergunto também para o senhor, o que estava no orçamento para este ano, um pouco mais de R$1 bilhão, em abril, então, a CNA, ela pediu uma ampliação aí do orçamento, né, colocando aí para o seguro rural, chegando a um pouco mais aí de R$4 bilhões para o próximo plano safra. Esse corte, então, que ocorreu agora, né, que a gente está falando desse 1 bilhão aí, então, frustra as expectativas aí por mais recursos, sendo que a gente já tem aí no final do mês um novo plano safra a ser anunciado, deputado? Simone, é preciso de voltar um pouquinho no tempo. Nós já alertávamos que isso ia acontecer desde quando o governo fez a chamada PEC da transição, onde ele ampliou de forma significativa os gastos públicos e nós diríamos que já num futuro breve isso ia fazer conta. Quando veio, né, o novo arcabouço fiscal, se você voltar o texto, o governo já sinalizava que ele não ia fazer cortes de gastos na própria carne, não ia fazer redução de despesas, e ele tinha uma expectativa de cumprir o novo arcabouço fiscal simplesmente com o aumento da arrecadação, mas do qual não deu nenhum ambiente para o setor privado produzir. Isso faz muita diferença. Hoje, parece que a verdade chegou, a realidade chegou, né? O rombo fiscal aumentou ainda mais, a gastança pública ela aumentou cada vez mais, esse 1 bi, um pouco mais de 1 bi, que tinha de provisão, a gente já alertava que ele seria insuficiente, porque, de novo, isso não é benefício, isso não é dinheiro para o produtor. Significa, quanto mais dinheiro barato no mercado, aumento da oferta de alimentos. Aumento de oferta de alimentos, naturalmente, você tem um impacto positivo na balança comercial, porque você aumenta a margem exportadora e também uma oferta para o interno. Mercado interno, preço mais barato para o consumidor. Então, olha, Selic voltou a subir, IOF volta com a tributação, as letras de crédito, o governo volta com a tributação, o FIAGRO, até a gente voltar a operar com ele com a isenção, vai demorar mais um tempo, e agora com esse corte de seguro. Isso é danoso, isso atinge todas as famílias, todas as pessoas do Brasil, porque o alimento ele tem essa estabilizador do mercado, tem uma relação com a inflação direta. Portanto, é lamentável. E nós vamos fazer o que é possível. Parece, nesse momento, difícil enfrentar o governo. Quando o governo toma essa decisão na calada da noite, na surdina, na covardia, com o ministro da Fazenda viajando. O Haddad, nós votamos sessão no Congresso nessa semana, coisa importante para a economia, e o Haddad foi viajar. Deixa muito claro que ele não está nem aí. Aumentou o IOF, aumentou o LCA, pegou, não sei se foi de avião, de carro, para onde ele foi, se deu ao luxo de sair de férias quando o Brasil mais precisava. Isso mostra, de novo, alertar quem está nos ouvindo. É um governo irresponsável, inconsequente, que está destruindo o setor produtivo para fazer o seu fisiologismo político e sem nenhuma responsabilidade, principalmente com os mais pobres. Isso porque, volto a dizer, tudo isso vai significar redução da oferta e aumento no preço de venda dos alimentos, inflação, que o consumidor, que com essa inflação alta, o seu salário, o seu recurso está perdendo poder de compra, por consequência disso, o alimento aumenta, além disso, a inflação também. É lamentável, vamos fazer todas as ações de força política, já falei hoje cedo com a nossa sempre líder, Tereza Cristina, com Pedro Lupião, presidente da FPA, Rodolfo Nogueira, da nossa Comissão de Agricultura, vamos fazer as nossas articulações, mas eu não tenho muita expectativa, até porque, como eu disse, esses 90 milhões contingenciados, eu acho que é possível, se tiver aumento de receita, ele voltar a ser liberado. Os 350 milhões que foram bloqueados, praticamente estão dando como perdido.
volto a dizer, está plantando o vento agora, vai colher tempestade, que é a causa. Que inflação, redução de oferta, impacto na balança comercial e desestabilização do setor, que mesmo na maré baixa conseguiu segurar a economia. É lamentar que o Brasil, nesse momento, tenha um governo tão irresponsável com o setor produtivo. Deputado, para a gente já ir finalizando aqui, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele já vem falando, né, ao longo dos meses, desde o ano passado, enfim, que o seguro ele não está cobrindo as intempéries climáticas, né, dos produtores, que o seguro rural precisa ser modernizado. E essas mudanças estão sendo estudadas aí para tornar, né, o seguro rural mais eficiente, segundo o ministro, né, para que os recursos não sejam tão afetados. O ministro já fala em alternativas como recursos aí em dólar para linhas de custeio, para quem exporta soja, milho, por exemplo, com juros mais baratos. Essa poderia ser uma alternativa, essa ideia seria viável, então, para ajudar aí nessa modernização do seguro rural frente, não é, a tão poucos recursos hoje disponibilizados para ele? As duas maiores lideranças do Brasil, que naturalmente têm tratado de seguro rural nos últimos anos, é o nosso sempre ministro Roberto Rodrigues e a nossa ex-ministra Tereza Cristina. É quem tem se dedicado e nos liderado no debate desse tema. Com certeza, o aperfeiçoamento, a modernização do seguro é a garantia de alimento na mesa das pessoas. O Brasil precisa compreender. O seguro tem tão importância como tem, por exemplo, o agro para a vigilância sanitária. Nós não podemos abrir mão disso, que isso é o grande exército que nós temos que faz essa proteção. Mas na questão da economia, eu volto a dizer, o ministro Fávaro, ele é quase, desculpa a expressão, ele é quase vítima de tudo isso, porque ele sabe que a responsabilidade fiscal está em outros setores. O Ministério da Fazenda é quem tem a chave do cofre, né? O Banco Central tem sido muito lúcido, é preciso de reconhecer que o Galípolo não está, até aqui, ele não está entrando nessa falácia do governo, está sendo muito responsável como guardião da nossa moeda, e o ministro Fávaro está correto quando ele diz que realmente temos que fazer a modernização. Isso é o nosso entendimento, o nosso estudo e a nossa orientação. Agora, isso é daqui para o futuro. Modernizar não significa retirar o dinheiro. Essa retirada que o Haddad autorizou na calada da noite é mais um golpe, né, no coração, é um golpe na cabeça do setor produtivo. O governo perdeu o controle, e esse controle, com certeza, ele quer que todos os brasileiros pagam a conta. Aumento dos tributos, como o IOF, aumento da tributação, como o FIAGO e LCA, e agora, ele vendo que ele não prosperou com essa insistência, onde o Congresso pôde dar uma resposta maiúscula que nós demos, por exemplo, na questão do FIAGO, e vamos enfrentar o LCA, enfrentar o IOF, onde nós já aprovamos a urgência inclusive, ele vai e tira, né, o chão do nosso setor, que é a garantia de investimento. Agricultura é negócio a céu aberto, agricultor não tem contra-cheque, tudo é perspectiva, eu dependo de sol, calor, temperatura, umidade, radiação, intempéries climáticas, logística do nosso dia a dia. Então, o seguro é essa trava dessa garantia que quando o governo tira o seguro, ele tira qualquer expectativa do aumento de oferta, de aumento de área plantada. E aí é preciso aperfeiçoar, mas é preciso, nesse momento, manter as bases atuais. Nós que achávamos que 1 bilhão e pouco não seria suficiente, parece que vamos ter que conviver com um valor menor de que 400 milhões de reais, quase 50% de corte. É lamentar realmente essa infeliz decisão do ministro Haddad e do presidente Lula. Deputado Evair de Mello, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, muito obrigada pela essa entrevista hoje aqui com a gente no nosso jornal e até uma próxima oportunidade para a gente seguir nesse assunto, viu? Agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição aqui. 11 horas, 15 minutos, hora de Brasília. Obrigada, deputado.